Você gira a chave, o painel acende, o motor vira, e nada. Ou pior, pega por um segundo e morre. Aí vem aquele silêncio que dá um frio na barriga. Você não ouve o zumbido rápido da bomba pressurizando. E a cabeça já vai direto para a buirentença. A bomba queimou. Só que é exatamente aqui que muita gente perde dinheiro. Porque o sintoma é traiçoeiro. O carro não pega, você não escuta a bomba, e mesmo assim, o defeito pode estar antes dela. E quando você troca a peça no impulso, descobre do jeito mais caro que o problema era fusível, relé, conector, aterramento, queda de tensão, comando do módulo, ou nem era combustível. Se você está pesquisando bomba de combustível não funciona no Fiat Argo, o que você quer de verdade é uma resposta prática. Como confirmar se a bomba está mesmo sem funcionar, sem adivinhação e sem desmontar o carro inteiro no meio da rua? É isso que eu vou te entregar agora. Um caminho de diagnóstico que começa no simples, vai para o objetivo e termina numa decisão segura. Primeiro, um detalhe que muda tudo. A bomba do tanque normalmente não fica ligada o tempo todo quando você só vira a chave. Ela dá um prime, uma pressurizada curta, e depois espera o motor girar para manter o funcionamento. Em muitos carros, esse prime dura só 1 ou 2 segundos. Se você está num lugar barulhento, com vidro fechado, ou se a bateria está fraca e o som fica mais baixo, dá para não ouvir e concluir errado. Então o silêncio, sozinho, não condena a bomba. Agora, vamos separar os sintomas, porque não pega pode ser várias coisas diferentes. Se o motor gira forte, como se estivesse saudável, mas não dá sinal nenhum de combustão, pode ser falta de combustível, falta de centelha, falha de sincronismo de sinal, imobilizador, sensor de rotação, ou até baixa tensão, derrubando módulos. Se o motor gira pesado, lento, como se a bateria estivesse cansada, isso já muda o jogo. Queda de tensão durante a partida pode fazer módulo apagar, relé não segurar e a bomba nem receber comando direito. E aí você troca bomba, troca filtro, e o culpado era a bateria ou um cabo com mau contato. Então, antes de culpar a bomba, faça uma leitura honesta do cenário. O defeito apareceu do nada ou foi piorando? Acontece mais com o carro quente, depois de rodar e parar? Acontece depois de abastecer? Acontece depois de chuva ou lavagem? É intermitente, às vezes pega, às vezes não. Cada uma dessas pistas aponta para um tipo de falha. Quando piora com o carro quente e depois volta ao normal quando esfria, pode ser bomba cansada, escovas gastas, ou mau contato que abre com dilatação. Quando aparece depois de abastecer, pode ser coincidência, mas também pode ser sujeira deslocada, combustível contaminado, ou até conector mexido dependendo do que foi feito. Quando aparece depois de chuva, eu penso logo em umidade em conectores, aterramento oxidado, ou infiltração em algum ponto do chicote. E quando é intermitente, eu desconfio muito mais de elétrica e conexão do que de bomba queimada de vez. Agora vamos para as checagens rápidas e seguras, aquelas que você consegue fazer sem ferramenta especial e sem se colocar em risco. A primeira é a bateria. Não é glamour, mas resolve muita misteriosa bomba que não arma. Se o painel apaga demais na partida, se o motor de arranque muda o som e parece sofrer, se as luzes caem muito, você já tem um candidato forte. Bateria fraca não é só dá partida ou não dá. Ela pode dar partida e, ainda assim, derrubar a tensão o suficiente para o módulo não comandar a bomba corretamente. E tem outro detalhe. Mau contato nos terminais da bateria pode imitar bateria ruim. Terminal folgado, oxidado, cabo com zinabre, tudo isso cria queda de tensão sob carga. Em repouso parece normal. Na hora que você exige corrente, desaba. A segunda checagem é simples. Quando você vira a chave para a posição de ignição, você percebe alguma tentativa de pegar se você insistir um pouco.
Se o motor dá uns quase, às vezes é combustível chegando pouco, pressão baixa ou falha intermitente. Se não dá nada, nada mesmo, pode ser outra coisa além de combustível. E aqui entra um erro clássico: confundir falha de sensor de rotação ou imobilizador com bomba. Em muitos sistemas, se o módulo não enxerga a rotação do motor, ele corta a injeção e pode não manter a bomba acionada. O motor gira, mas o sistema não libera combustível como deveria. O resultado para você é o mesmo. Não pega. Só que a bomba pode estar perfeita. A terceira checagem é olhar proteções, fusíveis e relés relacionados. Eu sei, ninguém gosta, mas é o tipo de coisa que salva o dia. Fusível não queima à toa, mas pode queimar por pico, por curto momentâneo, por umidade, por chicote raspando. E relé pode falhar de um jeito traiçoeiro. Às vezes ele clica, mas não passa a corrente direito. Às vezes ele funciona frio e falha quente. Às vezes o contato interno está carbonizado. E tem mais. Não adianta só olhar o fusível e ver se está inteiro. O problema pode estar no encaixe, no terminal frouxo, na oxidação. O fusível está bom, mas não chega energia nele ou não sai energia dele. Se você tem acesso à caixa de fusíveis e relés e sabe identificar o circuito da bomba, ótimo. Se não tem certeza, não invente. É melhor consultar o manual ou um esquema confiável do seu modelo e ano. Trocar relé no chute pode até funcionar por sorte, mas também pode mascarar o problema real. Outra checagem rápida: conectores e aterramentos visíveis. Aterramento ruim é um vilão silencioso. Ele não quebra de vez, ele vai piorando, e quando você mais precisa, falha. Um aterramento oxidado pode deixar a bomba fraca, reduzir pressão, causar partida longa, e depois virar pane total. E o pior: você mede tensão no positivo e acha que está tudo certo, mas o retorno pelo terra está ruim. A bomba recebe tensão no papel, mas não tem corrente suficiente para girar. Agora, vamos para o ponto em que o diagnóstico deixa de ser opinião e vira evidência. Medir tensão no conector da bomba no momento certo. E aqui entra a parte que quase ninguém faz direito. Medir tensão com o carro parado, sem carga, não prova muita coisa. Você precisa medir durante o prime e, principalmente, durante a partida, quando tudo está sob carga e os maus contatos aparecem. É nesse momento que o circuito mostra a verdade. Quando o assunto é bomba de combustível não funciona no Fiat Argo, a pergunta que resolve metade do mistério é: chega a alimentação na bomba quando ela deveria estar funcionando? Se chega e ela não gira, a bomba ou o conjunto está travado, gasto ou com defeito interno. Se não chega, você para de culpar a bomba e começa a procurar comando, proteção, chicote, conector, aterramento, módulo. Como fazer isso de forma segura? Idealmente com um multímetro e acesso ao conector do conjunto da bomba. Dependendo do carro, pode haver acesso por uma tampa sob o banco traseiro, ou pode ser necessário mais desmontagem. Se você não tem acesso fácil, não force nada na rua. Segurança primeiro. Combustível e faísca não combinam. Se você for mexer em conector de bomba, nada de improviso com fio desencapado, nada de dar direto sem saber o que está fazendo. Supondo que você conseguiu acessar o conector, você vai procurar 2 pontos, positivo e negativo da alimentação da bomba. No prime você deve ver a tensão aparecer por um instante. Na partida deve aparecer de forma mais contínua. Se você vê tensão chegando, e mesmo assim não há ruído, não há pressão e o motor não pega, isso aponta para bomba travada, motor elétrico interno com falha, ou problema mecânico no conjunto. Às vezes a bomba morre de vez. Às vezes ela trava e volta, e aí o defeito é intermitente, o que engana. Mas cuidado, ver 12 volts no multímetro não significa que a bomba está recebendo energia suficiente. Se o aterramento está ruim,
O multímetro pode mostrar uma tensão bonita, mas a corrente não passa como deveria. Por isso, um teste que ajuda muito é observar queda de tensão. Em vez de medir só quanto tem no positivo, você compara o que chega na bomba com o que tem na bateria durante a partida. Se a bateria cai muito e o circuito da bomba cai ainda mais, tem perda no caminho. Pode ser conector, emenda, terminal, relé, fusível, chicote. E tem um detalhe que muda o diagnóstico. Se durante o prime você não vê tensão nenhuma no conector, mas durante a partida aparece alguma coisa, ou vice-versa, isso pode indicar que o comando está acontecendo de forma irregular. Pode ser relé que não arma sempre, pode ser módulo cortando por algum motivo, pode ser falha de sinal que faz o sistema não manter a bomba ligada. Agora vamos falar do terra, porque ele é o grande esquecido. Um jeito simples de suspeitar de terra ruim é quando tudo parece meio fraco, partida longa, luzes oscilando, falhas aleatórias, e principalmente quando mexer no chicote ou bater levemente em algum ponto muda o comportamento. Terra ruim também pode aquecer, cheirar ou apresentar sinais de oxidação. Se você mede tensão no positivo da bomba e está ok, mas a bomba não gira, antes de condenar a bomba, confirme se o negativo dela realmente está bom. Um terra ruim pode fazer a bomba parecer morta. E o chicote? Chicote é onde mora o defeito fantasma. Fio quebrado por dentro, isolamento intacto, mas o cobre já foi. Emenda mal feita, fio raspando na lataria, conector com pino aberto, que encosta só às vezes. Isso explica por que o carro pega um dia e no outro não. E explica por que trocar a bomba não resolve. Você coloca uma bomba nova, mas o problema está no caminho da energia. Agora, um ponto delicado. E se a bomba está funcionando, mas o carro ainda não pega? Aí você precisa considerar que o problema pode estar em outro lugar. Sensor de rotação, por exemplo, pode impedir o sistema de injeção de atuar corretamente. Imobilizador também pode cortar, e baixa tensão pode fazer o módulo se comportar de forma errática. Por isso, o diagnóstico bom não é ouvir a bomba, então está tudo certo. Tenho pressão e comando coerentes com o funcionamento. Sem manômetro e scanner, você não vai medir tudo com precisão, mas dá para evitar o erro mais caro, trocar peças sem confirmar alimentação e comando. Vamos falar de um mito que derruba muita gente. Se não faz barulho, a bomba morreu. Não necessariamente. Às vezes o barulho muda com o nível de combustível. Às vezes o isolamento acústico engana. Às vezes o prime é tão rápido que você perde. E às vezes a bomba está recebendo tensão, mas está fraca e não pressuriza o suficiente. Ela faz um som, mas não entrega. O carro pode até pegar e morrer, ou pegar só acelerando, ou falhar em carga. Isso é diferente de não funciona nada. E tem o mito oposto. Se tem tensão, então a bomba está boa. Também não. Tensão sem corrente não move motor, e bomba com desgaste pode girar sem gerar pressão adequada. Então a leitura elétrica é uma parte, não o fim. Agora eu quero te dar uma forma de decisão bem clara, porque é isso que evita gasto desnecessário. Se você confirma que chega a alimentação no conector da bomba no momento do prime e durante a partida, e mesmo assim não há sinal de funcionamento, a chance de defeito no conjunto da bomba é alta. Pode ser bomba travada, escovas gastas, falha interna. Nessa situação, insistir em fusível e relé costuma ser perda de tempo. O foco vira o conjunto, testar fora, avaliar substituição e principalmente verificar se não há sujeira ou contaminação que tenha causado a falha, para não matar a peça nova. Se você confirma que não chega a alimentação no conector quando deveria, aí trocar a bomba é quase sempre um erro. O foco vira o caminho, fusível, relé, comando, chicote, aterramento, conectores. E aqui entra um detalhe. Às vezes o relé está bom, o fusível está bom, mas o comando do relé não está acontecendo.
E por que não está? Pode ser porque o módulo não está liberando por falta de sinal de rotação, por falha de comunicação, por baixa tensão, por algum bloqueio. Sem scanner você não vai ver tudo, mas você consegue suspeitar com lógica. Se o motor gira e não há comando nenhum, e você já descartou bateria e conexões básicas, pode ser hora de uma oficina com diagnóstico eletrônico. E por falar em oficina, tem um momento certo de parar. Se você está na rua, em local inseguro, se você sente cheiro forte de combustível, se há risco de faísca, se você não tem ferramenta adequada, não transforme um diagnóstico em acidente. Guincho e um diagnóstico bem feito saem mais baratos do que um problema maior. Agora, um erro comum na troca da bomba. Trocar só o motorzinho e deixar o resto do conjunto com problema. Ou trocar o conjunto e manter conectores ruins. Se o conector está aquecido, escurecido, com folga, ele pode ter sido a causa da falha e vai continuar sendo. A bomba nova vai sofrer com mau contato, vai trabalhar com queda de tensão, vai aquecer mais, e a pane volta. Outro erro, não conferir aterramento. A bomba nova até funciona, mas fraca, e o carro continua com partida longa e falhas. A pessoa conclui que a peça nova veio ruim, quando na verdade o circuito está ruim. E tem o cenário mais irritante. O carro falha só às vezes. Você mede e está tudo ok. Você leva na oficina e não apresenta defeito. Nesses casos, o melhor amigo é a repetição do teste no momento da falha. Quando falhar, você tenta ouvir o prime, tenta medir tensão no conector, tenta observar se a partida está forte ou fraca. Defeito intermitente é quase sempre conexão, relé, chicote, aterramento ou componente que falha com temperatura. Bomba também pode falhar intermitente, sim, mas é menos comum do que a gente imagina. E agora, voltando ao ponto central. Quando alguém diz bomba de combustível não funciona no Fiat Argo, a pergunta que salva tempo é: não funciona porque não recebe energia, ou não funciona mesmo recebendo? Parece simples, mas é a diferença entre um diagnóstico e um palpite. Se você quer um teste final de bom senso, sem equipamento sofisticado, pense assim. Se o motor gira bem, a bateria está ok, e você não tem nenhum sinal de pressurização e nenhuma tensão chegando na bomba, você está num problema de comando ou alimentação. Se você tem tensão chegando, e mesmo assim, nada acontece, você está num problema na bomba ou no conjunto. Se você tem tensão e a bomba faz algum barulho, mas o carro não pega, aí você precisa considerar pressão insuficiente ou outro sistema impedindo a partida. E se você está pensando em dar direto na bomba para testar, cuidado. Isso pode ser perigoso e pode danificar módulos se for feito errado. Além disso, mesmo que a bomba gire no direto, isso não prova que o circuito original está bom. Você só prova que a bomba gira. O defeito pode continuar no comando, e você vai ficar com um carro que só funciona no improviso. Se for para fazer teste de alimentação direta, que seja com conhecimento, proteção adequada e em ambiente seguro. Para a maioria das pessoas, o melhor é medir e decidir. No fim, o objetivo não é virar eletricista automotivo em uma tarde. É evitar o erro mais comum. Trocar a peça mais cara e trabalhosa sem ter certeza. Porque quando a bomba não funciona, muitas vezes ela só está sendo acusada no lugar de alguém. Então, se você chegou até aqui com a dúvida, bomba de combustível não funciona no Fiat Argo, guarda essa regra simples. Primeiro, confirme bateria e queda de tensão na partida. Depois confirme fusíveis e relés e o estado dos encaixes. Depois confirme se chega a alimentação e se o terra está bom no conector da bomba durante o prime e durante a partida. Só depois disso, a troca da bomba vira uma decisão lógica, e não um chute. E quando você faz assim, acontece uma coisa curiosa. Mesmo que o defeito seja realmente a bomba, você troca com tranquilidade, porque sabe que não vai montar tudo,
e descobrir que era um fio quebrado. E se o defeito não for a bomba, você economiza dinheiro, tempo e aquela sensação horrível de ter feito tudo e o carro continuar parado. Se a sua situação é de pane total e você não tem como medir nada, a melhor decisão é segurança. Não insistir até descarregar a bateria, não ficar tentando partida sem parar e buscar um diagnóstico com alguém que consiga medir comando e alimentação no momento da falha. Porque o carro parado não é só um incômodo, é um risco. E quando o diagnóstico é bem feito, o problema deixa de ser um mistério. Vira só um circuito com um ponto de falha, e ponto de falha, uma hora, aparece.